Alô, você! Estamos começando mais um episódio aqui do Arivalcast. Você já me conhece, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros já há mais de 28 anos. E nós temos aqui esse Arivalcast, que é o pior podcast, né, das redes sociais, mas aqui a gente traz os melhores, né? E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o reverendo Roster Guimarães. O Roster é casado com a Cleusa e pai de 3 filhos. Atualmente ele preside a APECOM, que é a Associação de Comunicação e Evangelização da IPB. É pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, conferencista, autor de novos livros. O mais atual é esse aqui, Não Abra Mão do Evangelho, lançado pela editora Zion. Ele também é apresentador do programa Encontro com a Esperança, que é publicado, que é editado pela PECOM e passado aí nas redes sociais. A sua formação, ele é bacharel em teologia pelo seminário aqui José Manuel Conceição e pós-graduado em pregação pelo Instituto John Knox. Pastor Roster, saudação ao nosso povo aí. Muito obrigado por você estar aqui atendendo o nosso convite. Alegria imensa, pastor Arival, estar com você aqui. Um grande abraço para você que assiste a esse programa. Nosso grande desejo é que o Senhor derrame sobre nós aqui bênçãos sem medida. Tá bom, antes da gente entrar aqui no bate-papo do tema de hoje, o tema de hoje vai ser o tema do livro que ele escreveu, Não Abra Mão do Evangelho, tá certo? Mas antes eu queria falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio de hoje está sendo patrocinado pela editora Zion, a nossa editora missionária, que tem se dedicado a produzir material de qualidade para abençoar o povo brasileiro. Também Riveste, revestimentos ecológicos. Esse material aqui espetacular, que é feito com garrafa PET, né? E é um material de revestimentos de parede. Se você quer reformar o seu apartamento, se você quer reformar parte da sua casa, esse material substitui o azulejo, a cerâmica, e é um material ecológico fácil de colocar. Você quer conhecer um pouquinho, entre no site deles aí, www.riveste.com.br, e assista o vídeo que vem a seguir. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha, e olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra, é só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra, e quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado, ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp para a gente passar um orçamento para você. Também eu quero falar sobre o Congresso Mães da Aliança. Nós vamos ter no dia 23/11, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, das 8 às 17 horas, o primeiro Congresso Mães da Aliança. Esse evento foi planejado para equipar, motivar, encorajar as mães a esse ministério de intercessão pelos seus filhos e pelas novas gerações. Deus já tem feito milagres, principalmente em muitas famílias brasileiras e principalmente aqui na nossa igreja de Pinheiros, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Se inscreva, né, através do QR Code e assista o vídeo a seguir, tá bom? Alô, você, mãe que está me assistindo, me ouvindo agora, eu quero fazer um desafio para você. Talvez você esteja aí passando por lutas, por provações, por tentações, e eu quero convocar você a fazer parte do projeto Mães da Aliança. E agora, no dia 23 de novembro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós estaremos realizando uma conferência de um dia sobre esse projeto Mães que Oram. Nós queremos desafiar você a fazer a inscrição e vir participar conosco. É um dia que você vai investir na sua vida espiritual.
você ouvirá aqui exposição da palavra de Deus, você terá louvor e adoração, mas principalmente nós nos reuniremos para orar nesse dia e mobilizar cada vez mais mães e mulheres para esse projeto maravilhoso. Então coloque aí na sua agenda, não perca, 23 de novembro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço. Seja bem-vindo, Roster. Nós queremos bater um papo com você aqui. Você é um dos pastores hoje da IPB, muito bem sucedido na área da pregação, do ensino da palavra. E hoje em dia, Roster, muitos cristãos têm deixado o evangelho de lado para viver uma vida de desejos carnais e com isso perdem também a sua essência. É como se fosse assim, um afastamento da simplicidade do evangelho. O que é o verdadeiro evangelho, pastor, e como é que o senhor vê essa situação? Pastor, mais uma vez eu agradeço imensamente pelo honroso convite de estar aqui, né? O pastor fala que é o pior podcast, mas o podcast do Arival é o podcast exponencial, né? E nós estamos aqui, pastor, para responder essa pergunta muito importante. A Bíblia ensina que o verdadeiro evangelho é a boa notícia de que o Deus Santo amou o seu povo pecador e mandou o seu único filho, que é um com ele desde a eternidade, para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Todo aquele que se arrepende e crê em Jesus recebe a bênção do perdão de pecados, da reconciliação com Deus e da vida eterna. É a melhor de todas as notícias. Você escreveu um livro, né? Tratando de uma matéria que aconteceu no primeiro século nas igrejas da Galácia, quando quiseram acrescentar alguma coisa ao evangelho. Explica isso para a gente, aquela questão do judaísmo, dos judeus cristãos que queriam que os novos gentios também cumprissem a lei cerimonial, os princípios da lei. Explica para nós, pastor. Pastor, inicialmente a igreja cristã era composta de judeus, né? Nós nos lembramos que a primeira igreja gentílica é a igreja de Antioquia, que nasce como fruto da perseguição que Estevão sofreu em Jerusalém. E essa igreja gentílica foi a grande igreja missionária do primeiro século da era cristã. De lá saíram Barnabé, que era o pastor titular, e Paulo, o melhor pregador, e no campo missionário a liderança se tornou de Paulo. Na primeira viagem missionária, eles foram para a região da Frígia e da Galácia, que fica na atual Turquia. Eles pregaram o evangelho ali, Deus os usou poderosamente, igrejas foram implantadas, e depois, quando eles terminam aquela primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia. E nessa época saiu um grupo de irmãos, que Paulo chama de falsos irmãos, da carta aos Gálatas, indo para a região onde Paulo plantou as igrejas para dizer o seguinte, que Paulo e Barnabé tinham pregado uma mensagem completa, que para que o gentio fosse salvo, ele tinha que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas além disso também ele tinha que se circuncidar, ele tinha que se tornar judeu e tinha que obedecer à lei. E aí então Paulo escreve essa carta, é a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita no ano 49 depois de Cristo, na qual ele com grande perplexidade confronta os Gálatas por causa do desvio que eles estão aceitando a mensagem daqueles falsos cristãos que eram judaizantes. Paulo disse para eles o seguinte, eu estou admirado de vocês abandonarem o evangelho tão rápido, e diz a eles o seguinte, olha, se alguém vier pregando uma outra mensagem que não é o evangelho, sejamos nós apóstolos ou até um anjo do céu, que ele seja amaldiçoado, seja considerado maldito. Tanto é que Paulo, nessa carta, é a carta em que ele faz a saudação mais direta. Ele não elogia a igreja. Todas as outras cartas, até a igreja de Corinto, que é complicada, Paulo ainda faz um elogio à igreja. Mas com os Gálatas ele está tão chateado que ele já entra batendo, porque eles estão abandonando o evangelho de Cristo, pastor. E quando a gente abandona o evangelho de Cristo, a gente abandona tudo, né? Então corre o risco de que aquele povo deixasse de crer no Senhor e, de fato, eles demonstrariam que nunca foram salvos. Roster, atualmente, né, olhando para a igreja hoje, você tem tido a oportunidade de pregar não somente na sua igreja, mas você prega no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Quais são os principais motivos que o senhor vê, né, as pessoas abrirem mão do evangelho, da simplicidade do evangelho da graça de Deus? Quais são
as causas, os motivos? Pastor querido, eu acho que as duas razões que Paulo coloca na carta são realidades que nós vivemos até os dias de hoje. Um deles, por exemplo, essa questão do legalismo é um risco muito grande que nós enfrentamos na igreja. Porque nós somos uma igreja comprometida com as Sagradas Escrituras e uma igreja confessional. Nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus e que Deus se revela nesse livro. Mas nós temos confissões de fé maravilhosas que explicam a doutrina das Escrituras, mas a nossa confissão de fé e os nossos catecismos não são inspirados. Sim. E aí há o risco de que irmãos amem tanto a tradição que eles coloquem a tradição no mesmo nível de autoridade que as Sagradas Escrituras, quando o primeiro capítulo da própria confissão de fé diz que a Escritura nada se acrescentará. Mas há irmãos hoje aí que estão dizendo que você não pode interpretar a Bíblia sem a confissão de fé. E ao fazer isso, eles colocam a Bíblia debaixo da confissão de fé. Mas esse não foi o motivo, inclusive, do rompimento da reforma, quando a Igreja Católica colocou a tradição católica, as encíclicas papais, tudo no mesmo nível, as decisões conciliares no mesmo nível da palavra de Deus? Esse foi o problema, pastor. E aí eu acho que é onde esses irmãos se confundem, porque se você perguntar para eles se eles creem na justificação pela graça mediante a fé, eles vão dizer que sim. Mas existencialmente, eles não ficam satisfeitos com a identidade que eles têm em Cristo. Eles precisam de Cristo e mais alguma coisa. Então, eles querem colocar a tradição acima. Um dia desse eu estava pregando numa conferência em um lugar, eu falei, irmãos, nós estamos correndo o risco de voltar para o catolicismo romano. Nós temos que amar nossa tradição. Ela faz parte da nossa família, mas a nossa tradição não está acima das Escrituras, ela está debaixo das Escrituras. Como diz a própria confissão de fé, o tribunal último, em que todos os assuntos são julgados na igreja, é a Escritura. Ela é a revelação de Deus. E nós não podemos deixar nada tomar o lugar dela. Então, para mim, esse seria o primeiro perigo, pastor. Isso é importante você colocar isso vindo de um reformado, né? Porque eu tenho apanhado muito aqui quando eu digo que existe hoje uma idolatria à tradição que não é o verdadeiro calvinismo, não é o verdadeiro... os princípios da reforma, né? É isso aí. E a própria Confissão de Fé de Westminster, ela reconhece que os concílios falham. É verdade. Né? E que Deus fala conosco, o Espírito Santo, pela Escritura Sagrada. É verdade. Então, me alegre em que você reconheça isso, porque hoje alguns colegas, e eu digo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Eles usaram, por exemplo, uma pergunta lá sobre pregação, né? Uma pergunta do breve catecismo para proibir as mulheres de pregar na igreja. Né? Uma interpretação completamente errada. É verdade. Isso, eu não estou nem entrando mais a profundo, mas, por exemplo, há muitos assuntos que foram contemplados pela confissão de fé, né? Que são problemas atuais. Por exemplo, essa questão do culto online, da pregação online. Será que o Espírito Santo não pode converter uma pessoa porque a pessoa está pregando online? De forma alguma, né, pastor? E a própria confissão de fé, ela responde ao seu tempo. Certo. E ela não é, pastor, inspirada, infalível, inerrante. Nós cremos que o Espírito Santo preservou os autores bíblicos de erro. Sim. De maneira que quando eles escreveram o texto bíblico, eles escreveram a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Nós amamos nossa confissão de fé. Humildemente, nós cremos que ela é uma das melhores explicações. Subscrevemos, né? A subscrevemos, mas se nós a colocamos no mesmo nível de autoridade que a palavra de Deus, nós estamos voltando para o catolicismo romano. E nós não estamos dando a importância devida ao Evangelho de Cristo. E é esse tipo de coisa que Paulo está combatendo na carta aos Gálatas. Então, eu tenho dito a alguns desses irmãos, eles até se ofendem comigo. Eu falo, irmão, eu acho que você não crê na justificação pela graça mediante a fé. Porque você coloca a sua identidade em né? obediência. E a nossa identidade está no fato de que Deus, por sua graça, nos declarou justos e imputou sobre nós, considera sobre nós a justiça de Cristo, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Nós somos eleitos, nós somos amados e nós não precisamos de Jesus e algo mais.
Jesus é tudo que nós necessitamos. Certo. O segundo perigo, pastor, que o senhor falou, que, né, atualmente, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas abrem mão do evangelho? Eu acho que, pastor, a libertinagem também, e é o outro perigo que Paulo combate na carta aos Gálatas, é terrível nos dias de hoje. Porque hoje os prazeres do mundo estão à porta, o nosso povo hoje tem muito a cultura do nada a ver. Ah, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E, de repente, as pessoas já não têm mais aquela diferença entre o que é algo profano, que não glorifica a Deus, e querem viver uma vida dizendo que são cristãos, mas querem viver na gandaia, no mundão, tomando todas, bebendo todas, alguns enganando a esposa, querendo dizer que levam o nome de crente, e vivendo uma vida de licenciosidade. E Paulo, nessa carta maravilhosa aos Gálatas, combate o legalismo, mas também combate a licenciosidade. Porque se eu fui salvo por Cristo, agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou nova criatura e eu vivo para a glória de Deus. Eu acho que esses são os dois grandes perigos, pastor, que estão afetando o lugar do evangelho na igreja nos dias de hoje. Foi criado agora, inclusive, um termo, né? Que chama hipergraça. Já Né? pensou? Misericórdia. Que Paulo combate lá em Romanos 6, né? É isso aí, né? O cara acha que ele pode ser cristão e, na graça de Deus, ele pode continuar tendo o mesmo comportamento, a mesma conduta, os mesmos sentimentos que ele tinha né, antes de se converter. Né? A conversão não mudou nada. E Paulo usa a expressão lá, de modo nenhum, né? Como eu vou viver para o pecado se eu já morri para ele? Sim. E a ilustração que Paulo usa lá em Romanos é maravilhosa, porque ele diz que nós éramos casados com o pecado. Né? E agora nós morremos para o pecado. Nós deixamos o pecado viúvo e agora nós ressuscitamos e nós nos casamos com Cristo. Certo. Então, se a gente fizer isso, a gente está adulterando espiritualmente, não está certo. Né? Pastor, e essa questão hoje que a gente observa do afastamento do Evangelho, que seria uma preocupação muito grande de trabalhar o ego, o self das pessoas, tipo uma substituição da pregação pura da palavra para um tipo de coach, de aconselhamento. Isso é real, porque a gente tem observado aí, inclusive, cresce no nosso ambiente aquele negócio da possibilidade do cara ser de Cristo, mas não fazer parte da igreja. É absurdo, né? Ele é desigrejado. Eu sou de Cristo, mas não quero nada com ele. Como é que você vê isso também? Pastor, é impossível alguém ser de Cristo e não estar na igreja de Jesus. Porque a partir do momento em que você crê em Cristo, você é selado pelo Espírito Santo e a doutrina bíblica também. Batizado no corpo. Você é batizado, você está unido espiritualmente a Cristo pela fé. E quando você está unido espiritualmente a Cristo, você está unido espiritualmente a todos aqueles que estão unidos a Ele. Deus se relaciona conosco, a gente vê desde o Antigo Testamento, por aliança. É por isso que quando alguém pisa na bola dentro da igreja, ele corre o risco de atrapalhar a igreja toda. Você vê o pecado de Acã lá no Antigo Testamento, em que Acã pecou, o povo todo sofreu numa batalha. Certo. Porque Deus se relaciona conosco como povo. Nós somos o povo de Deus. Então, quando alguém diz que ele é crente e ele pode viver desigrejado, ele não entendeu nada das Escrituras. Porque quando eu sou convertido a Cristo, eu sou selado e batizado no corpo. E eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não vivo mais a vida cristã sozinho. Tá. Eu preciso do Senhor e o Senhor precisa de mim. Sim. Fazer o quê, né? E ainda tem um mandamento, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão os que são meus discípulos, né? Roster, mas há uma coisa que eu queria também, porque isso veio através dos neopentecostais, né? Essa questão do sincretismo religioso, né? É você misturar o evangelho com a oração do copo d'água, você trazer a Arca da Aliança para dentro do culto cristão, né? Chega em igreja aí que tem o púlpito e tem a Arca da Aliança. A turma usa atrás de Israel aquele sofá, né? Para toca, etc. Como é que você vê isso? Parece que Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, quando ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É isso aí. E é como se a pessoa estivesse abrindo mão da graça, decaindo da graça. Como é que é isso? Em Gálatas 6:1 ele fala isso também, pastor. Ele usa essa mesma expressão que você falou, que Cristo nos libertou para a liberdade. É impressionante porque essas pessoas, pastor, mais uma vez, não têm o compromisso com aquela verdade tão importante para nós da reforma, que é o sola Escritura.
Quando alguém coloca uma arca de novo na igreja, com um propiciatório em cima, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. É outro tipo de legalismo, é Jesus e algo mais. E o problema dessas igrejas é que elas querem pegar aspectos da nossa cultura, que é influenciada por catolicismo romano, mas espiritismo, macumbaria, que muitas vezes você tem que mostrar sinais visíveis da fé, e eles querem colocar o cara para passar no sal grosso, para ter a arca, para tocar o chofar, e para eles estão dizendo que Jesus não é suficiente. Jesus não basta. É por isso que nós temos visto, e aqui na sua igreja você vê muito isso, principalmente, mas também nas nossas, que várias pessoas, quando Deus, por sua graça, as converte nessas igrejas, quando elas começam a ler a Escritura, ou elas ouvem uma pregação séria, elas querem sair correndo dali. Certo. Porque elas não estão recebendo de Cristo, elas não estão sendo alimentadas pelo Senhor. Então, é uma tragédia muito grande. Você que nos ouve aqui no Arivalcast, você tem que estar numa igreja que é comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja que você ouve a pregação fiel do Evangelho de Cristo Jesus, e você vai analisar na Escritura e vai ver que o sermão vem aqui da palavra de Deus, e aí Deus vai te alimentar e você vai crescer espiritualmente e vai viver debaixo da bênção de Deus. Recebeu o recado aí, né? Você que está nos assistindo aí, vamos compartilhar esse podcast com seus amigos, principalmente pessoas que estão envolvidas com o falso evangelho, né? Que estão sendo tentadas também a afastarem da simplicidade do evangelho, né? E tá certo? Então, entra aí, se inscreva e compartilhe. Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, Roster. Eu tenho outra coisa que eu queria perguntar para você, do ponto de vista assim, da comunicação, né? Você é um pregador, todo mundo reconhece e vê em você esse dom, né? Você tem livros escritos, né, sobre essa questão de pregação de alto impacto, etc. Nós vivemos na era da comunicação e muita gente, para pregar o evangelho, diz que nós temos que, por exemplo, não usar a palavra pecado, ou, né, não falar sobre inferno. Como é que você vê isso, por exemplo, a preocupação que algumas igrejas, alguns pregadores têm de não pregar o evangelho na sua totalidade, ou de querer agradar o homem, né, não usando termos que a Bíblia usa claramente? Paulo, nessa carta aos Gálatas, pastor, capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. A mensagem da cruz, ela é confrontacional. O evangelho sempre vai humilhar o orgulho do homem. Certo. E esse tipo de pregador que a gente vê muito nos dias de hoje, ele quer muitas vezes ser politicamente correto, agradar a cultura e ficar de bem na paz com todo mundo. Certo. Mas quando ele atua dessa maneira, ele pode até ficar de bem com a cultura e com as pessoas, mas ele está se colocando contra Deus. Porque Deus resolve usar a loucura da pregação para converter os pecadores assim. Então o evangelho, pastor, ele humilha todo mundo, porque quando a gente prega o evangelho, é como dizia Teodoro de Beza antes, você primeiro apresenta a lei, para mostrar o quanto o homem é mau, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos podres, o quanto nós somos perdidos. E se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, ele tinha que nos jogar no inferno da sua ira. Então você mostra a maldade, o problema, para depois mostrar a solução maravilhosa. O que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus vem e cobre todas as coisas. E quando a gente entende o quanto a gente é mau, a gente vai ser impactado pelo grande amor de Jesus, porque nós sabemos que nós merecemos o inferno. Mas Deus nos amou, pastor. Deus deu o único filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Esse filho deu a vida por nós e ele ressuscitou. É por isso que, para nós, Jesus não é um filósofo, não é um poeta, não é socialista. Não é comunista. Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E ele é o nosso Senhor e nunca ninguém nos amou como ele. Então, quem está fazendo isso aí está errado. E é o seguinte, está desviando as pessoas e demonstra que não quer em Cristo. E quer saber, eu acho que vai para o inferno quem está fazendo isso daí. Me desculpa a franqueza. A grande questão da pregação do evangelho é que nós iremos prestar contas daquilo que nós estamos ensinando e pregando. É verdade. Né? É isso aí. As pessoas dão uma dimensão. E você que gosta de ficar assistindo muitos vídeos, né,
assistindo pastores assim que você acha que são pastores do seu gosto, etc. Precisa tomar cuidado com isso. Porque Paulo fala lá que nós precisamos aprender, mas precisamos saber também de quem nós estamos aprendendo. É muito importante quem é que está ensinando, se essa pessoa realmente tem autoridade e autenticidade para falar aquilo que está falando. Pastor, há uma frase de um grande pregador que eu gosto muito, que ela diz assim: se você pregou o evangelho e você nunca ofendeu ninguém, então você nunca pregou o evangelho. Certo. Porque o evangelho ofende o pecador, não tem jeito não. Sim, O senhor está certíssimo. Sim. Agora, dentro do seu conhecimento bíblico, dentro daquilo que você trabalhou, principalmente aí em Gálatas, né? O que nos ajuda, ou nos ajudaria, a não nos afastarmos do verdadeiro evangelho? Excelente pergunta, meu pastor. Eu acredito que uma das coisas que Paulo aborda muito claramente no livro, a consciência da nossa identidade nos ajuda muito. Paulo diz lá em Gálatas 2:19 e 20, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando eu entendo que eu sou um pecador miserável, que eu mereço a ira de Deus e que Deus me amou, sem explicação, vai além da minha capacidade de entendimento. E Deus me amou antes da fundação do mundo, ele me escolheu. Ele mandou o filho dele para morrer na cruz por mim. E o próprio filho dele disse que das mãos de Jesus nunca ninguém me tira. E que ele me perdoou, né, como diziam os pastores antigos, de meus horríveis, feios e tristes pecados. Ele recebeu o que eu merecia sofrer na cruz. Cristo sofreu o inferno na cruz. A ira de Deus caiu sobre ele. Então, quando eu entendo esse amor persuasivo, e mesmo depois de crente, a gente tropeça tantas vezes, mas o Senhor não desiste de nós. Quando eu entendo que ele me ama, que eu sou dele, e que ninguém me tira das mãos dele, pastor, então isso aí me ajuda tremendamente, porque eu não vou tirar minha identidade do meu desempenho, eu não vou tirar o meu valor da posição que eu ocupo, eu vou entender que os prazeres do mundo, eles são fugazes, eles são enganosos e eles levam à morte, e eu vou entender que Deus me ama apesar de mim. É uma frase que Spurgeon dizia, né? Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Então, quando eu sou impactado com esse amor, eu vivo para o Senhor, eu deixo de viver para mim. Apesar de tudo, apesar de mim, Ele não desiste de mim. Glória a Deus por isso. Pastor, essa questão, por exemplo, de ter amizades saudáveis, né? Eu vejo hoje um grande perigo de nós, muitas vezes, eu digo isso das nossas ovelhas, né? E de nós mesmos. Nós começamos a ter amizades com pessoas que, ao invés de nos aproximar de Deus, parece que nos leva a afastar de Deus. Você vê essas más companhias hoje como uma estratégia que o diabo tem usado também para afastar as pessoas do Evangelho, ou não? Com certeza, pastor. Concordo plenamente com o senhor. E a gente tem que cuidar mesmo, né? Eu me lembro que minha avó dizia lá, quando eu era menino: meu filho, quando eu andava meio afastado da igreja, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? E se você não está muito firme na fé, você ficar andando com quem serve ao diabo, vai botar lorota na sua cabeça, vai atrapalhar, né? E às vezes você está trazendo essas pessoas para dentro da sua casa, para participar da intimidade da casa, e são pessoas que são instrumentos, muitas vezes, de Satanás para lançar dúvida, né? Para questionar, né, a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. É verdade. Né? Eu digo isso até você que gosta de assistir vídeo, né? Tem muita gente fazendo vídeo, pregando, ensinando, dizendo que tem que reescrever a Bíblia, dizendo que aquilo que a Bíblia chamava de pecado não é mais pecado hoje, né? E essas pessoas, elas têm uma audiência no mundo muito grande, né? Tem um apoio do mundo. E às vezes esse evangelho que você está pregando aí, confrontando o pecado, chamando ao arrependimento,
isso aí tem sido resistido por esses pregadores. Como é que você vê isso, pastor? Você vê isso, você prega no domingo e o cara ouve vídeo de herege a semana toda. É um absurdo, né, pastorzão? E assim, a pessoa tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a gente vê que pelos frutos, Jesus diz, você conhece a árvore. E aí quando você fala aí, eu me lembro da parábola do semeador. Jesus disse que quando nós pregássemos, uma parte cairia na beira do caminho, e isso significa que o diabo viria e tentaria arrebatar a semente do coração da pessoa. Certo. Então, esse tipo de pregador é isso aí. Ele vai, você prega a verdade, e ele vem, bota a mentira e tenta arrebatar a semente do coração da pessoa. Certo. Então, o seu ouvido, meu irmão, não é lata de lixo, né? Nem latrina para você ficar ouvindo gente que fala besteira. Você tem que se assegurar se essa pessoa está falando de acordo com a palavra de Deus ou não. E, pastor, esse tipo de pregador, ele fala mansinho, ele fala bonito, ele dá uma de intelectual, entendeu? Massageia o ego das pessoas. Massageia o ego, você é 10, você é nota 1000, mas é um enviado do diabo. Então, você, em nome de Jesus, pare de escutar besteira, porque isso aí pode fazer você se sentir bem aqui, mas vai complicar seriamente a sua vida e o seu relacionamento com Deus. E daí, pastor, eu vejo a importância de algo que eu aprendi com você aqui, e a gente foi aprender junto, melhor ainda lá na Coreia, quando a gente visitou a Sarang, a intencionalidade dos relacionamentos da igreja focados no discipulado. Né? Os nossos relacionamentos, eles devem ser relacionamentos que produzam crescimento espiritual na vida de outros. E nós deveríamos querer andar com pessoas que vão nos aproximar de Cristo, que vão nos ensinar a palavra, que vão nos abençoar. É claro que às vezes a gente passa por um bom currículo no discipulado, mas discipulado, acima de tudo, é um estilo de vida. Então a gente tem que andar com quem anda com Deus, com quem segue a palavra de Deus e com quem tem comunhão com Jesus. Se você for andar com encapetado, meu filho, cuidado, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Nós estamos chegando aos 100 mil no canal do YouTube. Entra aí, compartilhe e você que está nos assistindo, né, você deve estar aí com várias perguntas para fazer, é só você mandar na nossa caixa de perguntas lá no Instagram, que a gente pode depois ajudá-lo, tá certo? Pastor Rossi, nós estamos indo agora para o final do nosso bate-papo aqui, né, e qual o conselho você daria para uma pessoa que hoje está procurando uma igreja? Qual é o critério que você aconselharia para essa pessoa usar? Né? Eu me lembro que lá na Reforma Protestante tinha lá, né? As marcas. As marcas da verdadeira igreja. Fala um pouco para nós sobre isso. A primeira marca da verdadeira igreja, pastor, é a fiel pregação da palavra de Deus. Certo. Então, você que está aqui no Arivalcast, está procurando uma igreja, você tem que procurar uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus. A Bíblia conta um exemplo que Paulo pregou em Tessalônica, depois foi para uma cidade chamada de Bereia. E diz que os judeus de Bereia eram mais nobres porque eles abriam a Bíblia para ver se Paulo estava pregando a palavra de Deus de acordo com o que está na Bíblia. E aí a Bíblia diz que por isso eles receberam a palavra com avidez, como quem tinha fome. E muita gente creu no Senhor. Então, se você está procurando uma igreja, veja se essa igreja prega a palavra de Deus e prega uma mensagem centrada no Evangelho de Jesus, que anuncia um Deus santo, que anuncia a maldade do ser humano como pecador, mas que anuncia que esse Deus amou o pecador e mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por ele, e esse Deus conclama você ao arrependimento e à fé. Se você vai a uma igreja que prega a Escritura e que prega o Evangelho de Cristo, fique lá, porque vai ser uma bênção para a sua vida. Então vá na igreja de Pinheiros e vá na Unida também, tá bom? Deus te abençoe. Desse jeito, né? Vamos para cima. Pastor, qual a importância que você dá para essa questão da vida devocional do crente? Você acha que essa crise que a gente vive, às vezes, de esfriamento, de afastamento do verdadeiro evangelho, tem a ver também com essa falta de intimidade com Deus, de orar, ler a Bíblia todo dia? Com certeza, pastor. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar com essa pessoa. Né? Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, a única coisa que eu queria era encontrar com ela. Né? E eu orava a Deus pelo dia do casamento. Por quê? Porque eu amava e eu queria estar pertinho dela, e graças a Deus eu ainda amo e quero estar pertinho dela até hoje. Mas o negócio é o seguinte: se Deus é a pessoa mais importante da minha vida,
E se eu entendo o amor que ele tem por mim, eu vou querer me relacionar com ele. Nós corremos muitas vezes o risco, nós temos um sistema de doutrina maravilhoso, nós temos usos e costumes como igreja, mas nós temos que tomar cuidado para não virarmos meros religiosos. Certo. Porque nós temos que ter um relacionamento com Deus. Jesus, quando ele define o que é vida eterna, ele diz o seguinte: e essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E o Senhor, como excelente exegeta que é, sabe que o conhecer ali é ter intimidade, é ter relacionamento íntimo com Deus. Então, vida eterna não começa lá no céu, começa aqui. Começa quando você crê, você começa a ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando você tem vida devocional, você acorda cedo, antes de pisar da cama, você glorifica a Deus pelo dia que Ele te dá. Você adora a Deus pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. E você abre a palavra de Deus e diz: Senhor, fala comigo. E você canta para Deus, você glorifica a Deus, você confessa os seus pecados, você coloca as suas lutas diante de Deus e você tem um momento de intimidade com Deus. Saiu dali, o que acontece? O apóstolo Paulo diz que a gente vai orar sem cessar. Certo. Significa que a gente tem momentos de intimidade com o Senhor e aí depois você vai continuar vivendo num relacionamento com o Senhor. Sim. Acaba que a analogia do casamento é muito forte nesse sentido, porque quando você é casado, você tem momentos de intimidade com o seu cônjuge. Mas depois que você sai do seu momento de intimidade, a mulher liga para você o dia inteiro, ela te manda o WhatsApp, ela fala, e você vive a vida toda em conjunto. Então, há um princípio reformado, que eu até falei no sermão ontem aqui na Igreja do Senhor, que eu gosto muito, que é toda a vida vivida na cara de Deus, diante da face de Deus. Então, nós estamos na presença de Deus o tempo todo, nossa vida é culto. Mas há momentos especiais nos quais nós dizemos para o Senhor que nós o amamos, que nós precisamos dele. E nesse momento, pastor, o Senhor nos enche com o Espírito Santo, renova a nossa alegria, fortalece a nossa fé e nos dá força para lutar contra o nosso próprio pecado, contra esse mundo e contra o diabo. Então, é o seguinte: cristão sem vida devocional é um fracote, é uma presa fácil nas mãos do diabo. Mas você se alimenta do Espírito Santo e ouve a palavra, aí você vai estar preparado para vencer, em nome de Jesus. O pastor Roster, além de pastor, né, ele também é conselheiro, tem um ministério reconhecido hoje na APECOM, né? O que é a APECOM? Explica para o pessoal aí que está nos assistindo também. Pessoal, a APECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Ela é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil que tem sob sua responsabilidade o trabalho da evangelização e da comunicação. Então, ela está a serviço da denominação, cuidando de toda a área de comunicação da denominação, ela cuida do site da denominação, ela cuida dos podcasts da denominação, das mídias sociais, dos programas de TV, dos programas de rádio. Ela serve a IPB na pregação do Evangelho, ela transmite cultos especiais, eventos, ela ajuda na organização de eventos, de projetos, congressos em todo o país, e ela também trabalha hoje na área da evangelização. Então, a APECOM tem folhetos de evangelização, ela ajuda distribuindo Bíblias para as igrejas em todo o Brasil, ela tem um curso maravilhoso chamado Minha Cidade para Cristo, onde nós treinamos pessoas no Brasil inteiro durante 5 dias a criar grupos pequenos para evangelizar. Depois desses grupos pequenos, nós temos um material do Evangelho de João, em que a pessoa que foi convertida estuda com o seu discipulador durante cada reunião um capítulo do Evangelho de João, e depois hoje a APECOM tem um treinamento de discipulado com a cara da IPB, que tem o objetivo de levar os crentes novos da fé a uma certa maturidade. Então, é uma agência composta de pastores eleitos pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, que a cada 4 anos trabalham nessa agência. É um grande desafio, porque você tem gente muito capacitada, gente de distintas regiões, e você tem que unir ali as qualidades e os dons de cada um e canalizá-lo para o bem da agência. Pela graça de Deus, apesar de nós, Deus tem abençoado essa agência. Obviamente, é uma agência com distintas ideias, distintas cabeças, e é uma agência denominacional. Mas, pela graça de Deus, apesar de nós, Deus tem usado a APECOM, pastor. Amém. Amém. Costa, esse é o 9º livro que você está escrevendo. Fala um pouquinho desse Não Abra Mão do Evangelho e, pela primeira vez, nós estamos publicando esse material, a Ezion, né? Então, fala um pouquinho desse livro aí. Eu quero agradecer mais uma vez ao diretor da Ezion, que está aqui na minha frente, né, o pastor Arival, pelo convite, né, também ao João, diretor executivo da agência. E, querido, esse livro é uma grande alegria para mim, pastor, porque eu coloco aqui no livro que, antes de tudo, depois da salvação, Deus me chamou para pregar.
Eu falei assim, ainda bota aqui, eu não sou escritor, eu sou pregador. E esse livro aqui é um livro de sermões. Eu preguei todo esse livro, pastor, na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, no ano de 2022. Um dos nossos seminaristas, então, redigiu o livro. Nós tiramos ilustrações grandes e deixamos com explicações e aplicações. Então, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei assim, louvado seja o teu nome, porque os nossos grandes heróis na fé, Calvino não escrevia comentário. Ele pregava e alguém anotava os sermões. O Lloyd Jones também, você vê aqueles comentários do Lloyd Jones lá, foram os sermões que ele pregou. Então, quando vocês, Dezion, me convidaram para escrever um livro com vocês, eu pensei, esse é o livro, porque ele vai transmitir a pregação da palavra de Deus. E o pastor Hernandes nos honrou com um prefácio aqui, e ele diz que tudo aquilo que Deus abençoa no púlpito, Deus vai abençoar na página. Então, esse é um livro fundamentado em exegese bíblica, mas é um livro prático que visa centrar você no Evangelho de Cristo, para que você tenha uma espiritualidade sadia, uma vida cristã abençoada e tenha os seus olhos postos em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como Paulo, pastor, em Gálatas, se apresenta como um apologeta, como um teólogo sistemático, como um teólogo bíblico, como um teólogo prático e como um pastor, então esse livro aqui é pequenininho, mas ele acaba tendo tudo isso. Certo. Porque Paulo defende a fé como apologeta, contra a heresia. Como teólogo sistemático, ele nos ensina aqui a doutrina da justificação, a doutrina da adoção, a doutrina do selo do Espírito Santo. Como teólogo bíblico, ele ensina que a justificação pela fé está fundamentada na teologia do pacto, porque ele volta lá, lá em Abraão. Né? Como evangelista, ele apresenta Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E como pastor, ele demonstra que ama a igreja. Tem um momento na carta que ele fala assim, eu até chorei, eu escrevo isso aqui no livro, ele fala assim, eu estou sofrendo de novo as dores de parto por vocês. O ministério pastoral, você vê aqui o pastor Arival sorrindo, pastor Hernandes pregando também, mas o ministério pastoral, meu filho, é doído. Eu não sei se você já viu uma mulher parir, mas Paulo está falando que pastorado é isso, é sentir dores de parto, é você ver uma pessoa que você investiu na vida dela, você orou por ela, de repente ela tropeça, isso rasga a sua alma. E tudo isso, pastor, a gente vê nessa carta maravilhosa. Ela é o evangelho diante de você para que você creia em Jesus e viva uma vida cristã sadia. A carta aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade, a carta da euforia do cristão. É isso aí. Então, eu recomendo o material, né? Já li, que Deus possa abençoar a sua vida. Entra aí no site da Zion e adquira o material. Tá bom? Roster, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, falando com o povo. Antes, eu quero te agradecer. Sei que você tem uma agenda maluca. Obrigado por me trazer aqui, pastor. E estar aqui com você é um privilégio, uma honra. Obrigado. Por favor. Pastor Ivan é corajoso, né? Baixar o nível do programa assim não é fácil, né? Mas eu gostaria, pastor, de agradecer, e eu gostaria de dizer a você o seguinte. Pensando nesse livro maravilhoso, Lutero amava muito a carta aos Gálatas. Ele a chamava de Minha Pequena Kate, porque Catarina Vambora era a esposa dele. Sim. E Lutero gosta dessa carta, pastor, porque ela fala que nós somos justificados pela graça mediante a fé na obra de Cristo. Nós somos adotados por Deus de papel passado quando cremos em Jesus. Certo. Nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé, porque ele morreu na cruz para nos salvar. Então, essa carta é maravilhosa porque ela nos apresenta o Evangelho de Jesus. Amém. Então, eu queria dizer a você o seguinte, você que me escuta, se você está aqui no Arivalcast e você tem dúvidas sobre a sua salvação, se você está nos ouvindo nessa tarde e você reconhece que é pecador, que você não consegue aplacar a ira de Deus por si mesmo, mas você ouviu a mensagem de que Deus te amou e mandou o único filho dele para morrer na cruz para pagar os teus pecados. Então a Bíblia diz o seguinte, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como seu único Senhor e Salvador, dizer a ele, Senhor, me perdoa, salva-me, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu te recebo em meu coração como meu único Senhor e Salvador. Se você crer e clamar assim, meu querido irmão, Deus vai bater o martelo dele no tribunal e vai dizer, eu te perdoo, eu te declaro inocente, eu te dou a vida eterna, eu estou em paz com você, ninguém tira você da minha mão. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio do Arivalcast. Grande abraço. Alô, você
Gostou aí do episódio de hoje do Arivalcast? Se você gostou, então compartilhe, fale para os seus amigos assistirem também e, por favor, se inscreva aí nos nossos canais, tá? Tanto no canal do YouTube e também no Instagram.